Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula de álgebra vetorial e nesta aula eu vou falar um pouco sobre como se calcula a distância entre um ponto dado e uma reta dada, sabe? Através da equação cartesiana desta reta. Antes disso, eu vou fazer uma pequena observação em relação à equação cartesiana da reta. Lembra, a gente tinha a equação cartesiana, né, que era do tipo y igual a mx mais k, onde esse m era b sobre a e este k era c sobre a. Né? Quando a gente partiu das equações paramétricas para determinar a equação cartesiana, a gente eliminou esse parâmetro t, né? Multiplicou essa primeira equação por menos b e tal, somou. O que a gente obteve foi o seguinte, era ay menos bx igual a uma constante que a gente chamou de c. A partir daqui a gente obteve a equação cartesiana, tá? A gente supôs que o A era diferente de zero para determinar a equação cartesiana, para fazer sentido esse denominador aqui. Então, o que me interessa é este pedaço aqui agora. Tá? Foi exatamente o que eu escrevi aqui, certo? Veja, a gente já sabe que AY menos BX igual a C representa a equação de uma reta. Eu chamei essa reta de R, e essa reta é paralela ao vetor AB, né? Esse vetor AB é o vetor diretor da reta. Então, se a gente fizer uma mudança de variável aqui, se chamar menos b de A maiúsculo, chamar A minúsculo de B maiúsculo e o C grande, C maiúsculo de menos C minúsculo, e a gente reorganizar, a gente obtém esta equação. Tá? Eu vou até grifar essa equação aqui. Que também é uma equação para a mesma reta R. Agora, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter esse A e esse B. O que a gente pode tirar dessa equação? Este vetor formado por A maiúsculo e B maiúsculo, ele não é paralelo à reta R, ele é perpendicular à reta R, ele é normal à reta R. Por quê? Porque este vetor AB, ele é perpendicular ao vetor A pequeno, B pequeno. Quer fazer as contas para ver? De fato, né? Como é que a gente prova que dois vetores são perpendiculares? Nós calculamos o produto escalar entre eles. Ou seja, A maiúsculo, B maiúsculo, escalar A minúsculo, B minúsculo. Mas nós definimos A maiúsculo como sendo menos B. Então isso aqui é menos B. E definimos B maiúsculo como sendo A minúsculo. Quando eu multiplico isso por AB, o que é que eu obtenho? Eu vou obter menos B vezes A, que é menos BA, A vezes B, mais AB. E isso aqui, obviamente, dá zero. Então, de fato, o vetor A maiúsculo, B maiúsculo é perpendicular ao vetor AB. Portanto, ele é normal à reta, né? A reta R. Porque se ele é perpendicular ao vetor AB e o vetor AB tem a mesma direção de R, o vetor AB maiúsculo é normal à reta R. Então, é só uma observação interessante aí. E estes parâmetros A, B e C vão servir para a gente calcular a equação, a distância entre um ponto e uma reta. Tá? A gente vai obter duas fórmulas. Uma fórmula utilizando a equação cartesiana, mx mais k, e outra utilizando esta equação aqui. Duas formas de calcular a distância entre ponto e reta. Aí você vai decidir qual é a mais simples de você decorar, né? Qual é a melhor para você. Tá? Então vamos calcular isso aí. Eu vou até deixar guardado aqui essas equações para a gente não esquecer. AX, BY, mais C igual a zero. Quem é o A? O A maiúsculo é menos B, o B maiúsculo é A e o C maiúsculo é menos C pequeno. Vou deixar aqui guardado. Então vamos lá, como é que eu faço para calcular a distância entre um ponto e uma reta? Então, dado um ponto, dados um ponto P de coordenada x0, y0 e uma reta de equação y igual a mx mais k, certo? Dados um ponto P, x0, y0 que eu conheço, coordenada x0, y0, e uma reta cuja equação é mx mais k, estou pegando um ponto genérico e uma reta genérica, né? Definimos
a distância entre P e R como sendo a distância entre o ponto P e o ponto A. Que eu vou chamar de coordenadas, eu vou dizer que ele tem coordenadas x1 e y1, certo? x1 e y1. Quem é esse ponto A? Ele é o pé da perpendicular. Ele é o pé da perpendicular baixada de P até a reta R. Até R. Tá. A gente define a distância entre um ponto e uma reta como sendo a menor distância entre este ponto e todos os pontos da reta, né? Pega a menor distância. Traduzindo é isso aqui, ó. Suponha que você tem esta reta aqui, ó, de equação mx mais k, e você tem aqui o ponto P, de coordenada x0 e y0. Este ponto A é o pé da perpendicular baixada de P até a reta R. Ou seja, você pega este ponto P aqui, este aqui é o ponto A, coordenada x1 e y1, de modo que este ângulo aqui formado entre o segmento PA e a reta R é 90 graus. Tá? Isso é o pé da perpendicular, baixada de P até R. Veja, como é que eu provo que essa aqui é a menor distância entre o ponto e a reta? Se você pegar qualquer outro ponto aqui, ó, qualquer ponto B, tá? Na reta, eu vou ter essa distância de P até B, né? Essa distância aqui em azul. Ora, como A é o pé da perpendicular baixado de P até a reta R, este ângulo aqui formado, PAB, né? Este ângulo aqui é 90 graus. Em um triângulo retângulo, que é este triângulo aqui no caso, o maior lado é a hipotenusa. Veja que PB é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então este lado aqui tem medida maior do que este lado aqui. Portanto, a medida do segmento PA é menor do que a medida do segmento PB. Para qualquer B que eu pegue aí na reta, certo? Então, de fato, PA é a menor distância entre o ponto e a reta. Entre o ponto P e todos os outros pontos da reta. E é exatamente assim que a gente define a distância entre um ponto e uma reta. Então vamos calcular quem seria essa distância. Certo? A distância é simplesmente a distância do ponto A até o ponto P, né? O que nós temos? A distância entre o ponto P e a reta R é igual à distância entre o ponto P e o ponto A, que é o pé da perpendicular, que por sua vez nada mais é do que o módulo do vetor PA, né? O módulo do vetor PA dá exatamente a distância entre o ponto P e o ponto A. Veja que o vetor PA é este vetor aqui, né? Vetor PA. Quando eu calcular a distância, quando eu calcular o módulo do vetor PA, eu estou determinando a distância entre o ponto P e a reta R. Ok? Agora note o seguinte. Note que o vetor PA, como o A é o pé da perpendicular, o vetor PA ele é perpendicular à reta R, né? Ele é normal à reta R. É normal à reta R. E, portanto, é paralelo, ou tem mesma direção, né? Ao vetor, por exemplo, 1 menos M1. Peguei um vetor qualquer que seja normal à reta.
Veja que o vetor menos M1 é normal à reta R, né? Porque se você fizer um produto escalar de 1M com menos M1, vai dar zero. Isso aqui é igual a menos M mais M, que dá zero. O vetor 1M tem a mesma direção da reta e o vetor menos M1 tem a direção perpendicular à reta. Portanto, como o vetor PA é normal à reta, ele tem a mesma direção do vetor menos M1. Logo, o que eu posso afirmar? Deve existir o valor T, né? T real, tal que o vetor PA é um múltiplo do vetor menos M1. Então, o vetor PA vai ser igual a T vezes menos M1. Concorda? Se o vetor PA é paralelo ao vetor menos M1, vai existir um real T, tal que quando eu multiplico, né, faço o produto por escalar aqui, né, e T por menos M1 vai dar o vetor PA. Então, como é que fica a distância? Eu sei que a distância é o módulo de PA. É o módulo de PA. Assim, a distância do ponto P até a reta R, que é o módulo do vetor PA, vale quanto? Módulo do vetor T vezes menos M1. Vamos à propriedade de módulo, né? O módulo de um escalar vezes o vetor é o módulo do escalar vezes o módulo do vetor. Então fica módulo de T vezes módulo do vetor menos M1. O módulo de T é o módulo do número real T, normal, e aqui é o módulo do vetor, vai ser a soma de suas coordenadas ao quadrado, e eu tiro a raiz disso tudo, né? Definição de módulo. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, faz 1 ao quadrado mais menos m ao quadrado. Na verdade, menos m ao quadrado é a mesma coisa que m ao quadrado, né? Portanto, isso aqui fica módulo de t vezes a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, mais m ao quadrado. Pronto. Agora falta determinar quem é esse t, para a gente chegar na fórmula. Tá? Se eu determinar o t, eu chego na fórmula da distância do ponto até a reta. Vamos lá determinar quem é o t? Ademais, eu sei o seguinte, quem é o vetor PA? O vetor PA, ele tem coordenadas. As coordenadas de A são x1 e y1. As de P, x0 e y0. Então, o vetor PA vai ser x1 menos x0, y1 menos y0. Pega as coordenadas de A e subtrai as coordenadas de P. Obtém o vetor PA. E este vetor a gente sabe que é igual a T, que multiplica menos M1. Tá? Daqui o que a gente tira? Isso aqui vai implicar o seguinte. Essa primeira coordenada aqui vai ser igual a menos mt, né? Vou fazer aqui, eu vou obter duas equações. Tá? Eu vou obter que x1, nessa primeira aqui, ó, x1 vai ser igual a menos mt mais x0, ou seja, x0 mais mt. E aqui, y1 menos y0 igual a t vezes 1, né? Ou seja, y menos y0 igual a t, eu obtenho que o y1 é igual a y0 mais t. Obtenho esses dois valores para x1 e y1. Tá? Estou isolando o x1. Veja que isso aqui, x1 menos x0 é igual a menos mt. No caso aqui é menos mt. E y menos y0 é igual a t vezes 1, que é o próprio t. Aí eu isolo o x1 aqui e o y1 aqui. E obtenho essas duas equações. O que é que eu faço agora? Veja que o ponto A, ele pertence à reta. Lembra que A é um ponto que é o pé da perpendicular baixada do ponto P até a reta. Então ele pertence à reta. Se ele pertence à reta, ele verifica esta equação aqui, ó, mx mais k. Quando eu substituo
x por x1, que é a coordenada do ponto A, e y por y1, esta igualdade vai ser verificada. Então vamos substituir os valores que a gente encontrou? Então vamos lá. Como o ponto A pertence à reta R, o que é que nós temos? A equação da reta vai ser satisfeita quando eu substituo y por y1 e o x por x1, pois o ponto A pertence à reta. Mas eu sei quem são o y1 e o x1 em função de t, de x0 e de y0 e de m. Então quem é o y1? É y0 mais t. Então vai ficar y0 mais t igual a m vezes x1, que é x0 menos mt. x0 menos mt, mais k. Né? Aí você calcula quem é o t a partir daí. Quem é que vai ser o t? Vamos fazer a conta. y0 mais t vai ser igual. Aplica a distributividade aqui, mx0 menos m ao quadrado vezes t mais k. Vamos colocar tudo que tem t em um lado e o que não depende de t do outro lado. Então eu vou ficar aqui com t. Esse menos m ao quadrado t passa para cá mais m ao quadrado t. Esse y0 passa para lá para o segundo membro menos y0. Aí aqui vai ficar mais mx0 mais k. Portanto, quem é o t? Você pode colocar o t em evidência aqui, né? Nessa soma vai ficar t que multiplica 1 mais m ao quadrado igual a menos y0 mais mx0 mais k. Por fim, você divide todo por 1 mais m ao quadrado, né? Isso aqui vai ser diferente de zero, porque eu estou supondo m diferente de zero. 1 mais m ao quadrado é sempre diferente de zero. Então, t vai ser igual àquilo tudo dividido por 1 mais m ao quadrado. Menos y0 mais mx0 mais k. Dividido por 1 mais m ao quadrado. Então, quase chegando na fórmula, né? O que é que falta para chegar na fórmula? Você vai substituir o valor de t aqui, ó. Tá? Vou chamar essa equação aqui de asterisco. Vamos substituir esse valor de t em asterisco. Substituindo t em asterisco, obtemos... Como é que vai ficar? Módulo de t. Então vai ser o módulo desse quociente ali. Distância entre o ponto e a reta vai ser igual ao módulo de t vezes isso. Mas quem é o módulo de t? O módulo de t é o módulo de menos y0 mais mx0 mais k sobre 1 mais m ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. Tá? Então, quando você faz essas contas aqui, ó, o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Dividir módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Ora, 1 mais m ao quadrado é sempre positivo, porque 1 é maior do que 0, m ao quadrado é sempre maior do que ou igual a 0. Quando eu somo 1 com uma coisa não negativa, vai dar positivo. Então, o módulo de 1 mais m ao quadrado é ele próprio. Tá? Estou fazendo vários passos aqui, só falando. Então, quando eu faço raiz de 1 mais m ao quadrado dividido por m ao quadrado, é a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, né? Ó. Veja que ali é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1 mais m ao quadrado. A raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio, né? Dividido por 1 mais m ao quadrado. Isso é elevado a 1. Então aqui eu tenho uma divisão de potências da mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Isso aqui, ó, vai ser 1 mais m elevado a
1 meio menos 1. E 1 meio menos 1 é menos 1 meio, certo? Menos 1 meio. Menos 1 meio, então vai ficar 1 sobre 1 mais m elevado a 1 meio. Tá? Só lembrar que quando você tem um expoente negativo, 1 mais m ao quadrado elevado a menos 1 meio, eu inverto a base, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais m ao quadrado. Aí o expoente vira positivo, elevado a 1 meio. Então, na verdade, dá isso aqui, né? Porque 1 elevado a 1 meio é 1 mesmo. Então, 1 mais m ao quadrado elevado a 1 meio é a raiz de 1 mais m ao quadrado. Então, quando eu faço essa divisão aqui, vai dar isso aqui, né? 1 sobre a raiz de 1 mais m ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar esse negócio todo no numerador, que é o módulo de menos y0 mais mx0 mais k dividido por raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. Você tem essa confusão todinha para mostrar esta fórmula. E esta é a fórmula de distância. Tá? É isso que você vai usar. Você tem as coordenadas x0, y0 do ponto P. Você tem o valor m do coeficiente da declividade da reta. Você tem a equação cartesiana da reta. Tem o valor de k também. Aí você calcula a distância usando essa fórmula. Por exemplo, calcule a distância entre P de coordenadas 1, 2 e R de equação y igual a 2x mais 1. 2x mais 1. Aqui é só aplicar na fórmula, né? Só aplicar na forma direta. Quem está fazendo o papel do meu x0? Então, quem está fazendo o papel do meu x0 é 1. Quem está fazendo o papel do y0 é 2. Quem está fazendo o papel do m é 2. Quem está fazendo o papel do k é 1. E você faz as contas, tá? Temos o seguinte. Distância entre o ponto P e a reta R é igual ao módulo de menos y0, tá? Que no caso vai ser menos 2, mais mx0, m vai ser 2, x0 vai ser 1, então é 2 vezes 1 que dá 2 mesmo, mais k vale 1, mais 1. Dividido pela raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado. Quem é o m ao quadrado? 2 ao quadrado que dá 4. Substituição direta, certo? Como é que fica aqui então? Módulo de menos 2 mais 2 mais 1. Menos 2 mais 2 dá 0. Então dá o módulo de 1, que é 1 mesmo. 1 sobre raiz de 5. Ou, se você preferir, raiz de 5 sobre 5, né? Racionalizando. Raiz de 5 sobre 5. Unidade de comprimento. Essa é a distância. Ok? Só aplicar na fórmula. No livro, ele coloca sem esse menos aqui, ó. Tá? Em algum momento ele coloca essa fórmula sem esse menos. Tenham cuidado, se for um erro de digitação no livro. No livro vai estar só y0 mais mx0 mais k. Na verdade é menos y0, certo? Quando for decorar essa fórmula pelo livro, lembre que tem esse erro de digitação. A segunda observação que eu vou fazer é em relação a esta equação aqui. Quando eu escrevo, em vez da equação cartesiana normal, eu escrevo da forma ax mais by mais c igual a 0. A gente obtém uma fórmula semelhante.
Então, caso tenhamos essa equação aqui, ó, a equação ax mais by mais c grande igual a zero, o que é que nós temos? Quem é que vai ser a distância do ponto P até a reta R? Tá? Vamos lá. É o seguinte, a gente sabe que o A grande é menos B, o B grande é o A e o C grande é menos C. Vamos substituir os valores de M e de K por A e B, né? A gente sabe que o M é B sobre A. E a gente sabe que o K é C sobre A. Vamos substituir e fazer as contas para ver o que é que dá ali. Obter em função de A grande, B grande e C grande essa distância. Então vai ficar menos y0 em módulo, menos y0. Quem é o M? M é B sobre A, vezes x0, mais K. Quem é o K? K é C sobre A. E meu numerador fica assim. Já meu denominador vai ficar 1 mais m ao quadrado, em raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 1 mais m. Mas quem é m? É b sobre a ao quadrado. Tá? Então, o b sobre a ao quadrado, eu vou escrever direto. B sobre a ao quadrado é b ao quadrado sobre a ao quadrado. Escrever direto. E você tem isso aí. Vamos fazer essa conta? No numerador, o que é que eu vou obter? O que é que eu vou obter? Vou obter o seguinte, o mínimo é A, né? Quando eu faço essa conta, vai ficar menos A y0 mais B x0 mais C. Tudo isso dividido por A em módulo. Ok? Tiro o mínimo aqui, faço essa conta. Aqui embaixo, mesma coisa. O mínimo não é A, é A ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado aqui embaixo. Quando eu faço essa soma, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você obtém. No numerador, vai ficar quociente, o módulo quociente é o quociente dos módulos. Vai ficar módulo de menos AY0 mais BX0 mais C dividido pelo módulo de A. Aqui vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado. Né? Então, a raiz do quociente é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Veja, a gente viu na primeira aula, né? Que a raiz quadrada de x ao quadrado era o módulo de x. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é o módulo de A. Já vou colocar aqui, ó. Módulo de A. Então, você pode cancelar, né, esse A com este daqui, dessa divisão. Aí você obtém. Corta esse A com esse, corta esse módulo de A com esse módulo de A. Você vai sobrar. Você vai obter menos A y0 mais bx0 mais c sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Agora substitua para saber quem são esses valores. A gente sabe que o menos A é quem? Veja que se B é igual a A, menos A vai ser menos B maiúsculo. Tá? Menos A vai ser menos B maiúsculo. Então vai ficar menos B maiúsculo vezes y0. Menos A é quem? Menos A, desculpa, B, né? O meu B vai ser quem? Veja que A é menos B. Se o A é menos B, quer dizer que o B é igual a menos A grande. Então B vai ser menos A grande.
menos A grande vezes x0, né? E o C? O C pequeno, veja, o C grande é menos C pequeno. Então, C é menos C grande, né? Então, isso aqui é menos C grande. Fazendo essa conta. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado é B grande ao quadrado. B pequeno ao quadrado vai ser quem? Veja que B ao quadrado é a mesma coisa que menos B ao quadrado, né? Então, esse B pequeno aqui ao quadrado é a mesma coisa que o A grande ao quadrado. E você obtém esta forma. No caso aqui, ó, menos, 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 né? Esse menos, quando eu tiro o módulo, posso colocar tudo mais. Lembra que o módulo de x é igual ao módulo de menos x, propriedade de módulo, né? Se eu colocar o menos em evidência aqui, fica menos que multiplica a x0 mais b y0 mais c. Então, na verdade, esse módulo aqui é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais c. Usando essa propriedade. Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E você tem essa outra fórmula. Então você tem essas duas formas para calcular. Qual é que você usa? É que você achar melhor, que você decorar melhor, certo? Agora só lembrando que para usar esta fórmula, a equação da reta tem que estar desse jeito. Para usar esta fórmula, a equação da reta tem que ser a equação cartesiana. Tem que ser a equação cartesiana, né? Só lembrando do exemplo anterior. Como era no exemplo anterior? Tá? A gente tem que a distância entre o ponto P e a reta R vale isso aqui. Então, no exemplo anterior, o que é que a gente tinha? Tínhamos. Era o ponto P, de coordenadas 1, 2, e a equação da reta era y igual a 2x mais 1. Concorda? Eu posso reescrever esta equação da seguinte maneira. Y, no caso, vai ser menos 2x mais y menos 1 igual a 0. Eu passo esse menos 2x para o primeiro membro e esse 1 para o primeiro membro. Desculpa. Passo o 2x para o primeiro membro, vem menos 2x. Passo o 1 para o primeiro membro, vem menos 1. Aí a gente tira, né? Quem é que vai ser meu A? A grande. Meu A grande vai ser menos 2, que é o que multiplica o x. Meu B grande vai ser 1. B grande é quem multiplica y. É 1. E o C grande vai ser menos 1. Jogo na forma para você ver se você não vai obter a mesma resposta. Daí, ó, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser igual. Vamos usar essa fórmula agora? Então é AX0. Meu x0 continua sendo 1 e y0 continua sendo 2. Então vai ser AX0, módulo de menos 2 vezes 1, né? Então A é menos 2, x0 é 1, fica menos 2 mesmo. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. BY0. B vale 1, y0 vale 2. Então é 1 vezes 2. Dá 2. C. Quem faz o papel do C aqui é menos 1. Então, menos 1. Em módulo. Não esqueça desse módulo. E embaixo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais B, que é 1 ao quadrado. Faça essa conta. Menos 2 com 2 dá 0. Então, no numerador fica módulo de menos 1. No denominador vai ficar a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado
é 4 positivo. 1 ao quadrado é 1. Então, 4 mais 1 dá 5. Raiz de 5. É a mesma coisa, né? Porque o módulo de 1 é 1 mesmo. Sobre raiz de 5. Desculpa, o módulo de menos 1. Né? O módulo de menos 1 é 1. Como o menos 1 é negativo, o módulo dele é menos ele. Então, menos menos 1 dá 1. Se você preferir racionalizar, isso aqui é raiz de 5 sobre 5, que é o que a gente já tinha obtido. Então, você pode usar qualquer uma das duas fórmulas para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Só que você tem que ficar atento a isso, né? Para usar esta fórmula, a reta tem que ter esta equação. Para usar a forma anterior, a reta tem que estar na equação cartesiana. Beleza? Sim, só lembrando, o erro lá, né? Que no livro ele vai colocar y0 com sinal positivo. Na verdade é menos y0 na fórmula, certo? E isso aqui que eu acabei de resolver é um exercício. Então já resolvi esse exercício para vocês. Eu vou até ver que exercício é esse aí. É o exercício 2.58. Isso aqui, ó, é o exercício 2.58. Então já está resolvido de bandeja aí para vocês, certo? Ok, vou parar por aqui para a aula não ficar muito longa. E é isso. Façam os exercícios. Bons estudos.